Buenas, pessoal, tudo bem? Finalizando mais uma semana, né? Depois de alguns dias sem postar vídeo, eu tive que viajar e estava viajando e teve as eleições, depois teve a questão que trancaram as ruas, e tudo mais, eu fiquei preso no interior lá, e aí ficou um pouco complicado de vir para fugir de, né, ter que ficar no trânsito, trancado e tudo mais. Acabei ficando um pouco, uns dias a mais já para garantir que não ia pegar nenhuma tranqueira. Uma coisa que eu não gosto é o tal do trânsito, né? Eu acho uma perda de tempo ficar parado, né? Principalmente no meio da semana, quando a gente tem coisa para fazer, tá sempre na correria. Agora, né? Final de semana passeando é outra história. Mas o dia de semana, quando tem coisa para fazer, dá uma agonia ficar dentro do carro parado. Mas enfim, voltando, fazendo vídeo na sexta-feira, fica até bom que a gente consegue ver o que aconteceu durante a semana toda. Então vamos lá para mais um vídeo. Se você é novo aqui no canal, considere se inscrever aqui embaixo, ative o sininho, ative as notificações para receber os vídeos sempre de forma rápida, ou os comentários para enviar dúvidas, sugestões, isso é muito bacana, né? Faz com que o canal cresça, mais pessoas, né, sejam atingidas e tudo mais. Tem o Telegram também, tem um link para entrar no grupo Telegram lá na descrição, tem QR Code aqui no cantinho, que não está aparecendo porque eu desativei, mas está aqui, eu posso ativar de novo sem nenhum problema. Deixa eu só achar ele aqui. Vamos lá. Telegram, QR Code. Agora foi. Então apareceu ali, eu fiz mágica. Então tá funcionando lá o QR Code. Então só escanear o QR Code já também entrar no grupo que é liberado, gratuito, todo mundo pode falar, isso é muito bacana, né? E a gente troca bastante ideia lá. O pessoal tá meio parado, mas geralmente troca bastante ideia. Beleza? Vamos mudar minha tela aqui, vamos falar do mercado. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Vamos lá. Opa, né? Para essa aqui. Mudei para a mesma tela, não mudou nada. Deixa eu pegar minha grade de cotação aqui. Vamos dar uma olhada no que aconteceu hoje. Nós temos aqui o Bovespa subindo 1,08, né, 1% de alta, o dólar caindo 1,18, milho caindo 0,46 o contrato X, o contrato F caindo 0,93, soja subindo 1,74, boi, que eu vejo aqui, né, BGI, vamos lá, X. BGX subindo aí 1,46, o café 1,22 de alta, e basicamente é isso, né? Lá fora, deixa eu dar uma espiada rapidinho aqui. Nós temos SPI, na verdade, as bolsas do mundo inteiro, né? SPI, Dow Jones, Nasdaq em alta, na EWZ, né, que é o índice americano, lá o ETF subindo, mercados emergentes subindo 4,23, o mercados emergentes subindo bastante aí, né? As bolsas da Europa também tudo em alta, o mercado bem otimista, né? Finalizando a semana aí no ramo, no lado otimista ali, né? O mercado subindo. Petróleo subindo 4,94%, o milho subindo 0,26%, a soja com 1,76% de alta, o café subindo, opa, peraí que eu apertei aqui, café subindo 2,06%. Então, tudo subindo, inclusive as commodities. É um dia, né, que tudo sobe. Quem comprou lá ganhou dinheiro. Aqui no Brasil não foi tanto, assim, subiu no início do dia, depois deu uma, uma queda. Destaque para a Vale, que subiu bastante hoje, né? Teve, né, balanço de um monte de empresa, inclusive lá a Petrobras, saiu notícia lá do dividendo, vão pagar um caminhão de dividendo, aí já começaram a brigar na questão política de novo, né? Então, a questão das eleições também, eu nem vou comentar sobre isso, né? Mas teve a questão das eleições e aí já virou uma guerra de novo, enfim, isso aí eu ainda acho que vai longe e acho que vai ser pode dar uma chacoalhada grande, né? Independente se vai ser bom ou ruim, quando o próximo governo anunciar quem serão os ministros. Isso é uma coisa que talvez possa impactar, hein? Beleza? Bom, vamos lá, milho. Deixa eu botar o CCM Fut aqui para a gente ver, né? Basicamente o milho segue caindo. O dólar caiu bastante, chegou a subir quase 5,40 e agora já voltou para a região dos 5,8 e o milho acompanhando e caindo bastante. Deixa eu botar aqui, deixa eu mudar esse. Aqui fica mais fácil de enxergar. Então a gente vê o CCM Fuji aqui no gráfico semanal. O milho vem seguindo uma média móvel de 20 períodos, vem caindo sem parar na semana, né? Nessa semana, apesar do feriado. Mas tentou subir lá nos 88,50, voltou tudo, está querendo romper fundo aqui. Se a gente botar num gráfico diário, está basicamente rompendo fundo de fato, né? Tentando voltar um pouquinho ali. E se eu botar ainda no after de hoje, está lá embaixo e caindo, 85,46. Tomar um gole no meu café antes que esfrie. Já tá frio pra caramba. Então,
o mercado aí do milho segue caindo. Qual que é o grande porém aqui? Bom, a ideia é vender, né? Então, o que tem que fazer? Cada oportunidade que ele subir, a gente vende. Eu não gosto de vender fundo, não vendi aqui, né, no gráfico semanal, né? Não vendi aqui na segunda, hoje é quinta, né? Hoje é sexta. Hoje é sexta. Então aqui foi quinta, aqui foi quarta, foi feriado, então aqui foi terça, né? Então, na terça-feira aqui teve uma oportunidade de venda, eu acabei não vendendo, porque está ganhando aí 1,40, 1,5, né? Então, qual que é a ideia? É simplesmente continuar na ponta vendedora até que vai ser estopado, uma hora ou outra vai ser estopado. Então, um próximo recuo aqui a gente tenta vender de novo. Qual que é o grande porém disso? Que quanto mais tempo passa, maior a chance de um desses próximos recuos, que eu não falei, não ser um recuo, simplesmente ser um ponto aqui para ele começar a voltar. Então é aquela história, eu poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui, poderia ter vendido aqui. Vamos supor que fecha a semana assim, né, já está fechando a semana assim, semana que vem, se esse negócio subir aqui e eu acabar, por exemplo, vendendo milho aqui, há uma grande chance dele subir e ir embora para cima e eu falar, poxa vida, caiu 50 vezes e eu vendi logo na última vez que o mercado resolveu subir. Paciência, né? Não é o mercado que está errado, é eu que fui muito lento, demorei demais, né? Eu não estava afim muito de vender aqui no fundo porque pela sazonalidade, esse período não costuma ser um período de queda, né? Geralmente é um período que costuma voltar um pouquinho, atraso no plantio, toda aquela história lá. Geralmente, período ali de outubro, novembro, dezembro e janeiro, o milho tende a dar uma subida. Não é o que está acontecendo. Se não é o que está acontecendo, então não é isso que eu vou fazer. Não sou eu que vou comprar e ficar abraçado. Não, esse negócio vai subir porque pela sazonalidade sobe. Não tem nada a ver, né? Então, segue firme e forte na queda aqui, né? Tem um próximo alvo, por exemplo, lá no 76, tem uma puxada aí de quase 10 pontos para baixo. Então vamos ver o que acontece nos próximos dias. Está rompendo fundo, né? Se eu botar o CCMX aqui, né, no gráfico diário, ó, testando esse fundo aqui, quero ver se ele perde aqui os 85 e pouco. Se eu botar o CCMF, né, o contrato 23 já, o próximo contrato, ó, no gráfico semanal bateu lá na média, vindo com força para baixo, inclusive até ali o desenho bonitinho que eu tinha feito. Ó. No gráfico diário, tá aqui, né, ele vindo caindo com bastante força. Que ele, em vez de vir aqui embaixo e voltar, olha o que ele fez. Ele veio aqui, lateralizou e agora está continuando o movimento. Então, né, um mercado ali tranquilo. Próximo alvo, por exemplo, no F, aqui na região dos 87, 88, mais ou menos por aqui. É isso, não tem muito mais o que fazer, né? Se a gente olhar o boi já está querendo subir um pouquinho, né? O boi no gráfico diário, ó, nos últimos dias está tentando subir, não, está subindo, né? Subiu 14 pontos, aí, um pouco mais até 5%. No gráfico semanal, o boi na segunda semana aí que sobe, né? Interessante aqui, se botar o BGI FUT, BGI FUT aqui, olha onde que o boi está batendo. Bem na média móvel lá, né? Deixa eu apagar um pouco dessas linhas aqui, porque eu tenho linha demais aqui. Mas está lá bem nessa média móvel do gráfico semanal, próximo a essa região de fundo aqui. O que fica interessante aqui? Pô, o boi caiu 17%, 50 pontos, 55. Três puxadas, lembra que eu falei de três puxadas? Para fazer agora aqui um fundo duplo seria a coisa mais linda. Ele a partir de semana que vem começar a cair. Então o que a gente poderia olhar no boi? Né? Olha essa puxada que ele deu. Realmente está muito forte para cima aqui, né? Nos últimos dias, subindo em linha reta e indo embora para cima. Bacana. Chegou nessa região de fundo que era uma região que poderia ser interessante para vender. Né? Que é uma região lá do gráfico semanal. Né? Uma região de fundo anterior que a gente gosta. Beleza. Chegou na média móvel de 20 agora. Rompeu a região de fundo e bateu na média móvel de 20. O que poderia ficar interessante? Eu tenho aqui um boi indo para longe das médias, um boi, né, brigando numa região de fundo lá, brigando não, passou por ela, vamos dizer assim, e eu também tenho um boi lá no gráfico semanal em cima, batendo de baixo para cima na média móvel de 20 períodos lá. Se amanhã ou depois ele surgiu uma oportunidade de venda, der uma vendinha aqui, uma barra de sinal, qualquer coisa para a gente vender aqui, pode ficar interessante uma venda, até mesmo pelo gráfico semanal, né, acreditando que ele possa vir, por exemplo, tentar testar o topo dessa barra anterior, tentar testar o fundo dessa barra. Parece nada, mas essa barra aqui tem 10 pontos. 10 pontos de boi dá R$ 3.300 pelo contrato. Se ele vir aqui na média móvel do diário, já dá 8,5 pontos aí de queda.
Claro, considerando para pegar o topo dessa barra para vender, né? Mas poderia ficar interessante. Então, o que a gente pode monitorar agora? Uma possível, né, barra de sinal no boi aqui, tentando pegar um contrapé. Detalhe que tem que ficar atento, o boi está subindo forte nesses dias aqui, então não dá para querer ir muito fundo. Apesar de que no gráfico semanal está uma tendência de baixa, não dá para querer ir muito fundo aqui, ou pelo menos, né, até dá para querer ir fundo, só que sempre de olho. Qualquer sinal que o negócio vai começar a voltar, pula fora. Né? Por quê? Porque ele pode simplesmente subir um pouquinho, fazer isso aqui, ó. Subir um pouquinho, fazer uma barrinha preta e pum para cima. Aí sobe um pouquinho, uma barra preta e pum para cima. Então pode fazer mais uma barrinha preta aqui e dar um tiro para cima. Então tem que tomar muito cuidado quanto a isso. Se for operar vendido aqui, principalmente pelo gráfico semanal, tem que tomar cuidado para não ser violinado, né? Não vender aqui e o mercado andar um pouco a favor e voltar tudo a ser estopado. Então, lembrando que apesar da tendência macro ser, né, de baixa aqui nos últimos meses, né, essa tendência de curto prazo aqui está alta. Então, não vá tentar frear uma carreta desgovernada, né, tanto para cima quanto para baixo. Então, tem que ficar de olho e prestar atenção nisso. Mas, no mais, se cair, chegar aqui próximo a essa média, para 280 e poucos aqui embaixo, 283, 84, nesse topo anterior, nesse topinho anterior, enfim, nessa região aqui, pode ficar interessante daí uma compra. Então imagina, vamos supor que nos melhores cenários o mercado dá uma fraquejada, cai a partir daqui dos 291, vem até os 280 e poucos aqui, a gente chega aqui, inverte a mão e compra de novo e o mercado resolve subir. Poxa, um troço bacana pra caramba, né? Ganha na queda, ganha na alta. Difícil? Difícil, mas também há a possibilidade. Então o boi seria mais ou menos por essa linha aí, beleza? O café, ICF, put. Segue firme e forte para baixo, né? Bonita queda aqui, óbvio, né? Voltando um pouquinho, é normal essa volta aqui. E aí eu vou reiterar o que eu falei na semana passada, fiquei uma semana sem gravar vídeo, mas dá para dizer a mesma coisa, que é o quê? No ponto onde o café está ali, é ruim tanto para compra quanto para venda. Né? Para quem está de fora. Para quem está de fora é ruim tanto para compra quanto para venda. Por quê? Compra, eu vou estar comprando contra toda essa enxurrada aqui, o mercado caindo com força, caindo com gap, então isso aqui mostra força, e se quer tenta fechar gap, vem com bastante força, barra fechando na mínima, abrindo a próxima lá e continua caindo. Então isso aqui é um mercado com muita força. Né? Então eu vou estar operando contra isso, vou estar dizendo, vai parar ali porque vai parar ali. Para venda, tem outro porém, que é o quê? Apesar de ter tanta força, ele já caiu aqui, né, significativamente, né, 60 pontos, que a gente nunca sabe o quanto é muito, né? Mas fato é, 60 pontos aqui, uma puxada dessas aqui, ela é maior do que qualquer outra puxada que ele deu aqui, vamos supor, nesse ano, pelo menos. Então, essa pernada aqui de 3 semanas, em pontos, é a maior pernada do ano, na sequência. Então, eu vou querer dizer o quê? Que, beleza, pode continuar essa pernada muito comprida, ou quem sabe também ela pode ter sido a maior pernada do ano e quer dizer que a partir daí pode dar uma recuada. Não, então ele pode voltar um pouquinho, tentar vir fechar gap, tentar vir testar fundo, uma média móvel, dar uma, sabe, soltar um pouco o elástico. Então isso pode acontecer. Então tá ruim para os dois lados. Tá ruim para quem quer comprar, tá ruim para quem está vender. Quem está vendido, tá ótimo. Né? Quem está vendido, obviamente, que ou encerrou aqui embaixo, não deveria ter encerrado nessa barrinha dessa semana. É normal esperar que ele venha pelo menos até aqui os 220, né? Testar esse fundo anterior e o fechamento e o pavio dessa outra barra de trás aqui. Então, essa oscilação aqui entre 207 e 220, né, dá para deixar ele trabalhar tranquilamente. Né? Então, beleza, se ele tentar querer acima disso, a gente pula fora. Claro, são aí 20 pontos, deixar o café voltar a 20 pontos dói, mas é a oscilação do café. É um negócio que balança pra caramba. Né? Então, assim, e quem está comprado, a menos que tenha comprado aqui embaixo, não enxerga o porquê alguém deve estar comprado no café, porque depois desse tiro aqui, deveria ter sido estopado. Né? Se eu botar num gráfico maior, num gráfico mensal, ele furou média móvel, veio para baixo, então, né, isso aqui pode tentar vir fechar gap aqui nos 240, assim como pode tentar realizar 1 para 1 dessa barra aqui, que é 50 pontos para baixo, que viria, né, aqui nos 150. O café voltaria aqui para essa região. Vai acontecer isso? Não faço a mínima ideia. O fato é, por hora, está mais fácil operar boi e milho
do que o café, porque o risco do café está muito alto, né? Então, mais ou menos por aí. A soja segue naquele limbo dela, porém subindo um pouco aqui nos últimos dias. Se a gente botar num gráfico semanal, ó, ela segue na lateralidade, então ela estava aqui próxima a uma região que era basicamente, né, tirando o início, um fundo marcado aqui no meio do ano, então ela chegou próximo lá e voltou tudo. Estava num sinal de que ia cair, estava mais para baixo do que para cima, e agora simplesmente vai lá e sobe, né? E aí acaba com tudo isso que eu falei. Então, soja nessa semana fechando lá em cima com bastante força, no gráfico diário lá em cima com bastante força, né? Então, olha aqui, subindo e subindo com gaps e cada vez mais alto. Até que o gap na soja também não é muita referência porque tem pouca liquidez. Então, o gap é uma coisa que sempre tem, né? Então, a soja segue aqui voltando para dentro da lateralidade. Tinha uma média móvel de 200 aqui no gráfico diário, que ela tentou segurar, meio que segurou, fez uma espécie de um fundo aqui bem espalhado aqui, está indo embora para cima. Próximo alvo dela aqui, 33 ou, enfim, 33,90, algo do tipo. De fato, está ruim de operar, né? Então, como eu tinha falado há um tempo atrás, ó, continua naquela mesma. Apesar de eu achar que ela poderia ter continuado caindo aqui, continua na mesma. Tá? Essas duas linhas aqui que já está aqui há sei lá quantas semanas, é o que? Chega perto dessas linhas a gente compra e vende. No caso, chegar perto da linha de baixo a gente compra, chegar perto da linha de cima a gente vende. Até quando? Até o dia que ela romper para cima ou romper para baixo. E dificilmente romperia com muita força ou romperia com muita força para cá. A menos que alguma notícia, alguma coisa, né? Então, por mais que rompa, a gente seria estopado pequeno. A grande questão é paciência, né? A camarada deveria ter comprado soja, por exemplo, aqui em julho e ficado comprado até então. Talvez vendido aqui, ó, em setembro, né? Então, quem pegou esse range aqui de 12% aqui, beleza, ou talvez inverteu a mão lá em setembro, segurou até aqui embaixo, né? Claro que olhar gráfico parado é fácil, mas basicamente é isso, é uma lateralidade aqui de meses, né? Que não tem muito que a gente possa fazer. Botar um gráfico semanal, tá bom isso aqui para perder dinheiro, tá ruim de operar, né? Então não tem muito o que fazer. E da onde o ponto que está agora está no meio da rua, está próximo do topo, né? Está um pouco mais longe do fundo. Então, assim como dá vontade de esperar chegar aqui para vender, tá forte para cima, subindo também, vai querer dizer que vai parar aqui, não sei. Então, eu teria que esperar um sinal, alguma coisa que vai ficar interessante, uma venda, senão fica complicado, certo? O dólar, né, que tá dando uma chacoalhada forte também, né? A eleição, essa... Puxa, agora esfriou, agora ficou horrível o café. Eleição, aí a famosa volatilidade. Olha isso aqui. Dólar pré-eleição, eu vou limpar um pouco disso aqui. Opções de estudos, aqui. Dólar pré-eleição para cima, para baixo, para baixo, para vir para tudo quanto é lado ruim. Aí bateu lá na média móvel de 200, 5,44 essa semana, né? Abriu lá no dia 31, no caso na segunda-feira, e tiro para baixo, né? 5,44 deu um tiro para baixo aqui, já está caindo aí 387 pontos. Isso é uma das coisas também, óbvio, que pode, não estou dizendo que é, mas pode também prejudicar um pouco o preço do milho. A gente sabe que o dólar impacta um pouco no preço do milho. Isso é normal, né? Então o dólar vindo aqui. Rompendo o fundo, né, com bastante força, uma barra forte. Aqui tinha uma espécie de uma linhazinha de tendência que poderia ser colocada aqui, né? Rompeu ela, está vindo embora para baixo, né? Bateu aqui embaixo numa região que foi um topo lá atrás, mas nada muito relevante. O fato é, rompeu esse fundo aqui. Se a gente botar num gráfico semanal, ele está tentando perder esse fundo aqui, né? Fechando a semana aqui. O que poderia acontecer para a próxima semana? Uma possibilidade, o dólar abrir próximo do 0 a 0, tentar voltar um pouquinho aqui, né, e tentar segurar aqui mais ou menos essa região dos 5,25, 5,30. Outra possibilidade, ganhar tração aqui e tentar vir testar esse fundo aqui, mais ou menos nessa região. Se essa barra resolve realizar lucro, nós temos aqui mais ou menos 1 para 1 dela, abaixo dos R$ 5, na casa aqui dos 4,75, 4,70 e poucos ali. Se isso acontecer, né? Se não acontecer, e é uma grande probabilidade, o dólar ficar aqui travado um pouco mais.
Eu falei no início do vídeo sobre a questão dos ministros, eu acho que isso é uma coisa bem impactante para o próximo governo. Eu acho que muitas vezes mais impactante do que o próprio presidente em si, é sim o pessoal, né? É o Senado, obviamente, que é quem manda, né? E toda a questão dos ministros e tudo mais. Então, dependendo de quem vai ser os ministros, dependendo de quem vai chefiar o quê, eu acho que o mercado pode dar uma chacoalhada. Eu acho, né? Então, o que cada um acha não tem nada a ver. Não estou aqui para discutir sobre isso. Se o mercado gostar dos ministros, pode ser que fique bom. Se não gostar, pode ser que fique ruim, né? Então é óbvio que vai ter um monte de especulação para todo quanto é lado. E a gente só vai saber de fato quando for anunciado e quando, né, começar de fato o novo governo. Mas, né, como o mercado financeiro tenta antecipar tudo, é aquele famoso, né, o mercado antecipa o fato e realiza no ato, né? Então, dá aquela chacoalhada para cima e para baixo sempre. É bem normal. Bom, vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Por enquanto, o dólar segue aqui, né? Hoje fez um paviozão, mas segue numa região de baixa aqui, querendo, né, cair mais um pouco aqui. Está tentando ganhar força nos últimos dias, mas está tentando, mais segurando aqui nessa região. Tomara que caia, né? Eu quero que o dólar caia, quero que o Bovespa suba. Eu estou comprado em bolsa, por mim o dólar pode ir a R$ 1 ou 50 centavos, por mim está ótimo. Vamos para a Disney. Né? E o Bovespa for a 300 mil pontos, melhor ainda. Entre querer isso acontecer, tem um gap desse tamanho, né? Então, vamos ficar de olho nisso aí. Tá bom? E o Ibovespa, que também deu uma chacoalhada para cima e para baixo, para cima e para baixo. A gente vê aqui no gráfico diário, né? Bate lá no 120, aí volta no 112, aí vai de novo no 120, agora tá aqui. Será que vai? Será que não vai? Tá naquela de vou, não vou, vou, não vou. Pode ser que despenque a partir daqui, pode ser que exploda a partir daqui. Então fica difícil a gente saber, né? No gráfico semanal, isso aqui está mais com cara de alta do que de baixa. As barras de altas estão maiores que as de baixa e está segurando aqui nessa regiãozinha aqui, ó, né, mais ou menos aqui do 112, 113, onde está próximo a uma média. Essa barra foi basicamente uma barra interna, um pouquinho para baixo aqui, né? Então poderia dar uma sequência aí, uma continuidade dela tentando subir, tentando testar o topo. Tem essa barra aqui que está igual a essa outra, então não tem nada muito relevante aqui nessa barra preta, apesar de ter sido uma barra realmente forte aqui de 6%, mas dado, né, o nível de volatilidade, não é nada muito absurdo ali. Vamos ver o que acontece agora, se ele vai tentar de fato subir, romper os 120, 122, 123 mil pontos aqui, ou se vai dar uma fraquejada e voltar. Se perder esse fundo, perder essa barra 42 aqui, uma barra forte, fechando lá em cima, que ninguém comprou ela ainda, né? Pode que ninguém rompeu o topo da barra 42. Se perder a barra 42 e começar a fechar abaixo da média, aí pode dar uma escorregada um pouco maior, tentar vir aqui em 106, 105 por aí. Tá bom? Então, é mais ou menos o que eu estou de olho. Resumindo a obra, né? O fato dessa semana ter balançado para cima e para baixo, eleição e pré-eleição na semana passada, toda aquela história, não mudou muita coisa em Bovespa, né? Está no mesmo lugar, né? Então, o resumo é isso, né? Se a gente pegar aqui o gráfico, né, lá do início de outubro, né? Aqui, ó, que começou início de outubro, estava lá em 114, 115, 116 aqui, subiu, foi lá em cima, voltou, teve eleição, acabou a eleição, pré-eleição, e o mundo vai acabar, não vai acabar, vai ganhar o Bolsonaro, vai ganhar o Lula, não sei quem é que vai ganhar, o mercado está no mesmo lugar. Balançou, 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 e segue na mesma. Então, isso que eu digo, muitas vezes ter calma e não ter pressa e como eu sempre falo, a paciência dá dinheiro pra gente. E essa volatilidade é bom para quê? Muitas vezes para fazer até day trade. Eu gosto de fazer day trade mais em ação do que em índice dólar. Só que, por exemplo, um dia que nem hoje, hoje foi ruim. Hoje eu fiz day trade e fui estopado, né? Parei o dia por perda, né, meu stop de perda do dia. Acho que eu ganhei 2 ou 3 operações e perdi mais operações do que ganhei hoje. Por quê? Porque boa parte das ações que eu operei hoje, elas abriram muito forte, seja para cima ou seja para baixo, e depois andaram pouco. Então eu perdi aquela pernada inicial, não peguei aquela pernada inicial e depois fiquei tentando brigar ali numa pernada muito pequena e apanhei. Normal, hoje foi uma sexta-feira que perdi dinheiro na bolsa. Acontece. E por incrível que pareça, muitas vezes acontece mais do que mais, né? Em número, muitas vezes eu perco mais do que ganho, mas o bom é o payoff, a gente perder desse tamanho e ganhar desse tamanho, isso que é o que importa.
Beleza? Então, vamos ver o que a gente pode acompanhar para a próxima semana. O milho tá interessante ali, quero ver se vai cair mesmo. Eu tô louco para vender. Né? E tomara que não volte tudo semana que vem, fique no 0 a 0. A gente fica mais uma semana sentado em cima das mãos assistindo o milho andar. Tá bom?